tinha acabado de morrer. E Padre Cícero disse, não, meu filho, pode voltar, porque aí o povo já fala demais de mim, que tem um contato com o cangaceiro, e agora com você aqui. Ele, não, vou visitar minha família. Minha família está aí, eu vou visitar minha família e vou me incorporar ao batalhão. Ele chegou lá, botou farda, pegou arma e simplesmente ele exigiu uma patente de capitão. E o Padre Cícero visitou ele 2 vezes lá no sobrado do que ele estava hospedado, conversaram um pouco e disse, tu tem que ir embora. Tu tem que ir embora, porque aqui já recebemos a notícia que a coluna Prestes não vai passar por aqui, mas vocês vão atrás dos revoltosos. Aí Lampião se juntou com a outra turma, ele passou uns 5, 6 dias lá, juntou com o batalhão, saíram de lá. O único contato que Lampião teve com o Padre Cícero foi esse. Aí quando ele chegou já perto da Bahia, no lugar da travessia, aí disseram a ele que aquela patente não tinha valor nenhum. Aí foi, pintou e bordou. Em linhas gerais, quem foi Volta Seca? Então, Volta Seca, ele chegou em Minas Gerais já depois da aposentadoria dele. Volta Seca chegou em Minas Gerais, se não me engano, em 1981. Volta Seca chegou. Depois que ele se aposenta, que já não era Volta Seca, já era Antônio dos Santos. Ele trabalhava na empresa a estrada de ferro Leopoldina, na cidade de Leopoldina, entre Rio de Janeiro e Leopoldina. Quando ele era guarda-freios da coisa. Quando ele se aposenta, queria ter uma vida mais calma, já velhinho, pegou e saiu de lá, do Rio de Janeiro, e foi morar numa cidade chamada Estrela d'Alva, no sul de Minas Gerais. Para ter uma ideia, a cidade de Estrela d'Alva fica a 1,5 km da fronteira com o Rio de Janeiro. Você está na entrada de Estrela d'Alva, e tinha um senhor mesmo quando eu estava lá, aí um senhor olhava assim, estava conversando comigo lá, ele faz, tá vendo aquela moita ali já é Rio de Janeiro. O meu jeito dele falar, ali já é Rio de Janeiro. Tinha um riacho e uma serra, e ele dizia, naquela serra, daquela moita ali já é Rio de Janeiro. Então Volta Seca, ele morre no início de fevereiro de 1997, aos 79 anos, totalmente recuperado, regenerado do cangaço. Ele passou 20 anos na cadeia e saiu de lá limpo, como se pode dizer. Ele nunca cometeu um crime depois disso, muito pelo contrário. Virou músico, virou cineasta, virou palestrante, foi pra televisão, virou... Os cangaceiros que sobreviveram, muitos deles viraram quase atores de televisão, de tanta entrevista que eles davam, de Jô Soares a outros programas da Hebe Camargo e tudo mais. Então, você falou sobre a questão da seca e citou algumas décadas aí da seca que foi marcante aqui na nossa região e principalmente no Nordeste. E tem Raquel de Queiroz, que retrata no livro 15 a seca, o sertanejo peregrino e tal. E a seca também é um tema muito forte na nossa literatura, né? Nos livros da nossa literatura. O que você acha desses livros ainda que retratam, como Raquel de Queiroz, um livro da década de 30, serve como base de reflexão para os dias atuais? Eu tenho 2 livros que eu carrego comigo, como diz assim, livro de cabeceira, que fala sobre a seca. Um é o 15 de Raquel de Queiroz. Para mim é uma coisa assim que eu não sou de me emocionar muito com literatura, não. Acho que eu tenho um coração muito, muito frio para essas coisas, de tanto estudar cangaço, que é focado em muita morte, muita desgraça mesmo. Mas eu já chorei quando eu li pela primeira vez o 15. Eu chorei mesmo, assim. Eu chorei quando a vaquinha morre. Eu até brinco que acho que foi ali que inventaram aquela expressão, a morte da bezerra. Você chorar pela morte da bezerra, e eu acho que é um dos pontos assim mais interessantes. O segundo livro que eu acho que também tem um forte impacto muito grande com a nossa cultura é Vida Seca, do Graciliano. Eu acho assim, inclusive eu tive o privilégio de dirigir uma peça ano passado sobre Vidas Secas que foi muito interessante, com crianças, que a criança é a primeira a sofrer no sertão.
Primeiro é o passarinho, depois a criança. É. E aí eu tive o privilégio de ser convidado para ser diretor de teatro de 7 peças no Colégio O Saber aqui, baseado em obras literárias, que foi desde Dom Quixote até o 6º ano com Dom Quixote, até o 3º ano com Capitães da Areia, do Jorge Amado. E o 8º ano foi justamente Vida Seca, que aquilo ali me marcou muito, porque eu, como sertanejo, eu vi aquilo ali, eu vejo aquilo ali acontecendo. Eu já cheguei em lugares, a pessoa olhar pra gente, assim, pra mim, pra Nininho, e dizer assim: moço, eu tô sem água aqui, até pra beber. Entendeu? E você fazer o quê? Então, assim, a literatura da Raquel de Queiroz, como você colocou mesmo o 15, é eterna. É eterna. Por quê? Porque ela não só vai retratar as mazelas da seca, ela vai falar das mazelas de um modo geral, que não só acontecem no sertão. Hoje eu vi um meme, por exemplo, no Facebook, que eram umas pessoas comendo lixo. E aí disseram assim: vocês estão vendo esse povo aí comendo lixo? Cuidado, viu, antes de compartilhar, não é a Venezuela, é o Brasil. Todo mundo caindo matando, dizendo que era Venezuela, porque agora é na moda, né? Venezuela tá na moda, né? Agora esqueceu do mundo. O Brasil ficou perfeito, Estados Unidos é perfeito, quando eles colocaram um vídeo do povo passando fome, comendo lixo nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é perfeito. Essa semana em minha casa mesmo, o Nininho mesmo tá aqui de prova, tá aqui filmando, tava de prova. Ele me deixou lá em casa, quinta-feira fomos tomar café. Na hora que nós chegamos em casa, tinham 2 casais, o pessoal tava abrindo, as bolsas de lixo estavam abrindo aqui para procurar o que comer. Eu não tô indo para muito longe, então é dentro da cidade, então assim, o que a Raquel ela retrata do retirante, do sofrimento, daquilo ali, que a gente vê hoje aqui no nosso dia a dia. Então assim, por isso que o papel da literatura ele é incrível para quem lê, para quem sente. Porque a literatura não é só ler. Uma pena que a nossa sociedade, principalmente a nossa juventude, ela só lê porque é a obrigação de um professor que pede para ele ler, para fazer uma prova ou qualquer coisa desse tipo. Então, atualmente, depois das 2 últimas eleições que teve para presidente, ocorreu uma série de discursos preconceituosos para com o povo nordestino. Para você, se o Nordeste se separasse do restante do Brasil, ele teria êxito econômico, político e social? Não. E não é o fato de que por causa do Sul rico e o Nordeste não teria. O grande problema que o brasileiro, principalmente, isso é um fato que aconteceu há muito tempo, inclusive no Rio Grande do Sul, quando eles queriam criar a República lá, Rio Grande do Sul, queriam se separar do Brasil, aquela coisa, o que não funcionaria. O Brasil é como se fosse um órgão, um organismo. Cada região, cada estado, ele tem sua função. Por exemplo, o Sul, São Paulo mesmo, se você excluir o Nordeste da história, São Paulo estava todo mundo passando fome. Se você excluir São Paulo, Rio de Janeiro, região Sudeste da equação, nós vamos sofrer aqui. Nós vamos sofrer, porque se você começar a olhar produtos, poderia ter uma autossuficiência. Então assim, a criação do Brasil, ela não é uma coisa assim que do nada, vamos juntar essa peça aqui com essa. Foi todo um processo para chegar onde você está, que é o Brasil que nós conhecemos hoje. Essa história que veio levantar esse debate, inclusive grupos de Facebook mesmo, falando da nação nordestina, que o Nordeste ia se separar porque nós íamos ficar com as melhores praias, porque nós iríamos ficar com melhores isso. Eu não acho que é só isso. Eu não acho que o Nordeste é só praia. Eu não acho que o Nordeste é só isso. Eu não acho que é só preconceito. O grande problema que nós temos hoje nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, que é o grande influenciador, inclusive, dessa pergunta sua, é só uma coisa. É a atenção em exagero que as pessoas dão a opiniões raras, opiniões horríveis, opiniões ruins. São os trolls da internet. O que nós chamamos hoje em dia de milícia virtual. Essas milícias virtuais, elas chamam muita atenção. Por quê? Se você dá bom dia para um artista,
Todo dia, você vai lá numa página de um artista, você vai lá conversar, tentar mandar uma mensagem para ele num canal de YouTube, como o pessoal manda lá pro meu canal, você não diz nada. Agora, se você entrar xingando o artista, ele vai te responder. Você está alimentando os trolls. Porque existe uma pequeniníssima parcela comparada com a quantidade da população brasileira que quer uma separação dessa, que acha que isso é o importante. Agora, essa pequena parcela é a que aparece. Aqueles 3, 4, 5 que pegam a máscara rindo do Fábio Assunção é o que aparece nas matérias. Mas aqueles milhares ou milhões que defendem que não deve ter feito isso, não aparece. Um Roberto que defende que não deve separar, não vai aparecer. Mas se eu fosse a favor, quisesse separar, quisesse fazer uma guerra, estava todo dia na mídia, porque era a mídia negativa hoje está afastando. Então, assim, por tudo no mundo, eu sempre disse, sempre vou responder essa pergunta direto que fazem para mim. Eu não sou a favor, que é a minha opinião, e o Nordeste não ia ter de jeito nenhum, poderia um dia, daqui a 50, daqui a 30 anos, se recuperar. Mas o Nordeste, independente de qualquer coisa, o Sul depende muito do Nordeste, o Nordeste depende muito do Sul, ou seja, existe essa parceria. Na hora que rompesse, o Sul sobreviveria, porque é igual aquele rico que tem uma reserva. Não adianta brigar e dizer que é mentira, dizer que o Sul não é rico, é rico. O Sul é rico, eu ando para lá e eu vejo que o povo tem dinheiro, tem mais dinheiro que o povo daqui. O PIB, se você pegar e separar o PIB, você pegar a produção, a venda, as indústrias, você chega do Rio de Janeiro, quando você sai do Rio de Janeiro até São Paulo, você vai naquela Dutra assim, você só é aqui, ó, olhando para um lado e para outro. É só fábrica, é só indústria, fábrica. Será que aquilo ali não está gerando dinheiro? Aqui não, você vai daqui para Canindé, você só vai passando de cidade. A única coisa que tem aqui é quebra-mola. Se quebra-mola fosse indústria, realmente nós éramos mais ricos. Mas eu estou falando porque eu ando no sertão e eu vejo, a gente anda 100 km sem ver uma casa, sem ver nada. Você vê cabra no meio da estrada, a gente tirando fino, criança tapando buraco, passando fome. Quer dizer que aqui não tem fome? Claro que tem. Lá tem fome? Também lá tem. Não vou dizer que não tem. Agora, comparar, não adianta. Todo mundo sofreria, principalmente nós. Um dia podemos recuperar, né, Max? Fala. Existe um ditado que diz que São Paulo é a terra onde os filhos choram e os pais não veem. E você faz uma comparação um dos seus vídeos, que o sertão é a terra onde os filhos choram, os pais veem e não podem fazer nada. Isso por conta da pobreza, da seca que eles vivem. Diante disso, o que você acha que pode ser feito para amenizar essa situação? Eu vou ser bem objetivo na resposta, mas não é porque Nininho disse que era para eu responder rápido, que está acabando a bateria, não. É porque realmente eu só tenho uma resposta: aprendendo a voltar. Ponto. Então a gente finaliza essa atividade agradecendo imensamente a Robério pela participação nesse projeto no Ceramagipipá, mas também agradecendo aos graduandos Jefferson, Luana, Jailma e Robson, ao cinegrafista Nininho também, e deixamos o espaço aberto para as considerações finais do nosso entrevistado. Obrigado. Me acompanha aqui, Nininho. Eu trouxe aqui 5 livros, um para você, para você. São 5, um pouquinho da minha pesquisa. É minha 16ª produção. E é isso, gente. Obrigado. Eu quero agradecer à Universidade Federal de Sergipe novamente por aqui. É minha casa também. E quero agradecer a todos vocês. Obrigado. Viu? Obrigado. Roda viva, né? Roda viva. Valeu, gente. Todo mundo, tchau. Tchau.